informação aqui, antes de trazer o que o Textor falou sobre a Supercopa, já polemizou. Vamos lá. O Flamengo acertou com o Jorginho, tá? Chega para o Mundial de Clubes, informação do nosso Daniel Bocato. Informação nossa aqui, ó, reforço para o meio do ano, então para o Mundial vai ter o Jorginho, tá te aguardando o Jorginho para agora e tal. Calma, segura um pouquinho, mas no meio do ano ele vai vestir a camisa do Flamengo. De maneira melhor. Aí quando a gente vai para dentro do campo falar, vai muito além de ser o Felipe Luiz ou de você olhar e falar, não, porque ganhou a Supercopa, então o ano vai ser bom. Eu acho que é animador esse final de coletivo, esse final do trecho que a gente passa ali, que ele falou, estou muito feliz porque o jogador X foi bem, Y foi bem, Z foi bem. Eu acho que há uma sensação hoje dentro do Flamengo, do torcedor, de felicidade, não é só por ganhar do rival, por levantar uma primeira, que pode ser a primeira de algumas taças no ano. Mas o Flamengo, ele hoje foi vencedor fazendo o que o treinador quer, o que o treinador acredita, e não simplesmente porque entrou uma bola do Bruno Henrique de cabeça aos 85 minutos do segundo tempo e venceu o Clássico. Não. O treinador queria que o time pressionasse, como ele fala na coletiva, o time pressiona. Fosse dominante, o time domina. Que o time tirasse o que o adversário tem de melhor, que é a bola chegando no pé do Marlon e do Gregory para tentar acelerar para buscar alguém. Tirou. Sabe? Tira qualquer chance de uma bola chegando pelas beiradas com a associação do Botafogo. Tira qualquer chance do Igor participar do jogo. Bola direta que você tem que buscar no Igor Jesus, toda hora muito mal quebrado. O Igor tem quase que baixar no meio de campo para participar do jogo. Não participa, então não tem o Igor Jesus nem no meio, nem no ataque. Você desmonta um time que é bom. O Botafogo não é um time ruim porque perdeu hoje. Claro. O problema é que o Textor topou que a temporada dele comece de uma forma mais tardia. E não é também porque perdeu a Supercopa que acabou 2025 ou que apagou 2024. Não é isso. Mas olhando para o Felipe, é isso. O Felipe, eu acho que ele está muito tranquilo, satisfeito. E ele fica muito à vontade de falar o que é o Flamengo, porque ele vive o Flamengo há algum tempo. Campeão e muito respeitado como jogador, muito respeitado já como treinador. Uma taça para chamar de sua. E o Flamengo ganhou com uma cara que o Felipe vem tentando dar. Quando você vê que isso é sinônimo de um trabalho que está sendo bem feito, você pode olhar para a temporada e falar, olha, esse time sabe o que está fazendo, o treinador sabe o que está pedindo e o elenco que tem muita qualidade está respondendo. Se aproximou o Bruno do Plata. Não é que o Bruno seja 9 ou que o Plata seja... Não, se aproximou os dois. Você tem dois caras abertos que participam. Quando você quebra uma bola, o André até pediu depois para a gente separar para falar do segundo gol, vou deixar para ele falar. As coisas estão combinadas. A pressão é combinada, quem você tira do jogo do adversário é combinado, como você ataca é combinado e você olha para a entrevista, o treinador confirma isso. Então, a grande notícia para mim não é só a taça, é como a taça veio e como você consegue olhar e falar, ó, são 19 jogos do Felipe Luiz. Não temos que sentenciar nada nem da carreira dele, nem do Flamengo, que acabou, não tem nenhum mês de trabalho. Mas é promissor. Mas você tocou num ponto importante para eu abrir ali para o André, porque tem um lance do segundo gol depois para ele explorar também. Eu acho que isso foi fundamental, o Pedro. As coisas não estão acontecendo mais por acaso ou na base da individualidade do Flamengo. Porque a gente comentava muito aqui, André, durante muito tempo, todos os programas. Porque é o Vitor Pereira, é porque outra hora é o Sampaoli, porque outra hora é o Rogério Ceni, porque outra hora é o treinador, porque entrou o Tite e tal. E muitas vezes, até pela bagunça administrativa que era, né, e pela forma como era administrado o campo e bola também, não só para o treinador, estou falando por quem está por trás também, a gente fala, mas esse time é tão bom, tem tanta qualidade individual que numa bola resolve, e muitas vezes o Flamengo foi nisso. Vencendo jogos, chegando a momentos mais agudos das competições, muito por conta das individualidades. E isso, claro, é importante você ter individualidades que resolvam a partida. Só que mais que isso, o futebol é coletivo, André. E hoje o que a gente vê nesse Flamengo é justamente isso. As coisas são planejadas, nada é por acaso. E aí as individualidades são muito potencializadas nesse contexto, né? Claro, eu concordo com você. Boa noite, William, boa noite a todos, uma excelente semana. Eu acho que isso acontece porque não é início de temporada para o time do Flamengo. Pois né? É continuidade da temporada passada. E é um trabalho que começou numa situação que o Pedro descreveu bem, numa tentativa de salvar o que restava do calendário, feita pela diretoria anterior do Flamengo, quando retira a comissão técnica e chama um ex-jogador que tem ainda companheiros no elenco atual, identificado com a torcida, conhecedor do clube, trabalhando bem nas categorias de base. Certamente o Felipe não imaginava que a oportunidade do time principal surgiria tão cedo. Obviamente ele estava preparado para assumi-la no momento em que ela aparecesse. Sim. E é o que todas as pessoas com conhecimento do que aconteceu disseram, que ele não pensou 5 segundos para dizer, ok, estou pronto, estou às ordens, estou à disposição.
E aí, a forma como o Flamengo termina a temporada passada, Campeonato Brasileiro, decisões da Copa do Brasil, porque o futebol é esse esporte que tem a capacidade, não de fazer o público esquecer do que aconteceu antes, mas parar de lamentar o que aconteceu antes, porque você pode sempre olhar para frente. Então, o Felipe Luiz, com o grupo de jogadores do ano passado, termina a temporada fazendo a torcida do Flamengo ficar positivamente ansiosa por 2025. Né? Agora, as coisas vão andar bem desde o início, que não é uma coisa comum no Flamengo desde 2019. São muitos títulos conquistados. Hoje, a gente viu o Bruno Henrique e o De Arrascaeta levantando o 14º troféu com a camisa do Flamengo. São os maiores campeões da história do clube. Então, isso dá a medida de quanta taça o Flamengo ganhou. Mas em anos como o passado, poderia ter ganhado, ou deveria ter ganhado, mais taças. Anteriormente, já nessa fase, depois de 2019, teve ano... Outro ano passou em branco. Em branco, né? E o Felipe Luiz dá prosseguimento ao trabalho dele. O que a gente vê hoje, embora o Flamengo tenha feito uma ótima atuação pelo Campeonato Estadual no fim de semana passado, você desconta o que é Campeonato Estadual, às vezes até clássicos, dependendo da escalação. Porque os times estão em pré-temporada, inclusive o Flamengo. Só que como é um trabalho que continua, e como é um treinador, como ele falou na entrevista de hoje, em total sintonia com os seus jogadores, o Flamengo dá passos à frente. Então, não é um exagero dizer, claro, quem é que poderia falar, o Flamengo está no auge da sua capacidade coletiva. Se perguntar isso para o Felipe Luiz, ele vai dizer, é claro que não. Mas o Flamengo atua em alto nível no começo de fevereiro. Isso dá para dizer. Porque hoje enfrentou o campeão brasileiro e o campeão sul-americano. De fato, como disse o Pedro, um campeão brasileiro e sul-americano que optou por não ter começado a temporada ainda. O Botafogo está levando a temporada até agora. Não começou a temporada do Botafogo. Embora tenha feito uma boa partida contra o Fluminense. Fez um bom clássico com o Fluminense e hoje foi absolutamente superado pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo confortável hoje numa decisão de título, num jogo que valia a taça e de maneira muito merecida conquista esse troféu da Supercopa. É um aviso a todo mundo, porque eu concordo com o Pedro. Acho que tem poucas possibilidades de acontecer com o Felipe Luiz o que se passou com outros treinadores nesse momento em que o Flamengo é candidato a tudo. Ou jogadores saciados não se entregam da maneira como deveriam, e eu não estou dizendo que é corpo mole, que é de propósito, não. O trabalho não é levado no percentual de compromisso do grupo como deveria. Ou não obedecem ao seu técnico. Não acho que isso vai acontecer. Nem uma coisa e nem outra. E isso é um grande problema para as demais equipes que são candidatas, porque o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil e do continente sul-americano. Assim, com alguma distância para os demais, como nós vimos hoje, quem estava no banco do Flamengo, as substituições que o Felipe pode fazer. Volta do Luiz Araújo. Ainda tem o melhor centroavante do Brasil para voltar em algum momento da temporada. Cebolinha e etc. O Bruno Henrique chorava no final do jogo, por causa de tudo que aconteceu, o tempo que ele fica fora, as lesões que ele teve e tudo mais. Não era um jogador considerado titular, talvez não seja um jogador considerado titular. Decidiu hoje de novo. O gol que ele faz com o gramado assim é de jogador diferente. Sensacional. Diferente. O Flamengo tem esses jogadores em maior quantidade do que os seus concorrentes. Sempre vendo em jogo grande. Não é o cara de fazer o terceiro gol numa goleada contra time pequeno ou o quarto num jogo já resolvido contra um time grande. O Bruno tem um caráter decisivo muito grande. Eu não tinha... O segundo tempo do São Paulo contra o Corinthians foi um belo segundo tempo, né? A estreia desse time titular do Botafogo contra o Fluminense foi um bom jogo do Botafogo, inclusive sobrou para cima do Fluminense, de novo, fisicamente, tecnicamente, sobrou, mas esse nível de atuação até agora eu não tinha visto. Hein? É o time mais a caminho de estar pronto no Brasil, né, William? Boa noite para você, para os companheiros. Boa noite. O André lembrou, tem um residual muito importante do ano passado. Nós estamos falando de um técnico que não é pelos títulos, né? Esse já é o segundo título dele. Ele tem um ano como técnico retroagindo à categoria sub-17. Tem títulos também
nos juniores. Eu preferiria falar do como, não do o quê. Como ele consegue passar as suas ideias. Porque não é só porque até outro dia estava jogando. Tem muita gente que até outro dia estava jogando e não consegue fazer isso com os times que treina, que não tem a sinceridade, uma sinceridade muito, muito direta e sem se comprometer que ele tem nas coletivas. Ele definitivamente é um técnico que sabe o que quer. Ninguém está falando que ele vai ser pentacampeão mundial pelo Flamengo em 5 anos seguidos, que vai ganhar o Mundial de Clubes, que vai ganhar tudo. Não é isso. Mas dentro da amostragem que a gente tem de trabalhos no futebol brasileiro, é um trabalho muito bem encaminhado e a gente não pode esquecer que é um choque térmico em relação ao que o Flamengo tinha. Isso é um choque térmico. Boa Isso quer casar, fala com a imagem. Parabéns. Mas eu me referi aí na sua aula lá. Eu me referi em relação ao Tite, né? Que para os olhos rubro-negros era o anti tudo isso. O Tite tem lá suas ideias, a gente respeita, ele chegou a uma condição de 2 Copas do Mundo, ninguém chega à toa, mas é inegável que esse é um estilo que agrada muito mais, não só o torcedor rubro-negro, a todo mundo que gosta de futebol. O Botafogo hoje foi aparecer no jogo com um chute do Alex Telles, quando eram 33 minutos do segundo tempo. E mesmo os elogios que o Felipe Luiz faz à qualidade individual dos seus jogadores, ele os faz dentro de um contexto de potencializar o coletivo. A gente não está falando porque você falava do Flamengo, não, tem tantos bons jogadores que podem resolver, a gente não está falando de tirar coelhos da cartola. Que era o que acontecia. Então, mas aí quando é que você tem que tirar coelho da cartola? Quando não faz um bom jogo, quando as jogadas não são bem concatenadas, quando a torcida está vendo o jogo e percebe que só vai ganhar se alguém tirar um coelho da cartola. Não é isso que acontece com esse time. Esse time sabe o que está fazendo em todas as posições e hoje ele até deu a cara para bater na coletiva, inclusive em relação aos que eventualmente não se encaixaram nisso, que é o caso do Alcaraz. Então é um trabalho muito bem estruturado. Daqui a pouco vai aparecer, gente, a primeira derrota do Flamengo, o primeiro título que o Flamengo não ganhava, vão falar assim, vocês não disseram que era o melhor trabalho do mundo. Não, é por isso que eu quero me pegar ao como, não ao o quê. E ainda tem o quê, hein? Tem Copa do Brasil para contar, tem agora a Supercopa, mas não é a isso que eu estou me referindo. É a maneira como o Flamengo, acho que até o Flamengo, do ponto de vista da diretoria, menos premeditado, mas acabou achando um caminho muito interessante de um ex-jogador que, como jogador, ele já era inteligentíssimo. A gente já percebia que era um candidato a técnico de futebol. Sim. Por tudo, pela liderança. Eu acho que ele junta as duas coisas que são muito difíceis para um técnico. Geralmente um técnico ou é muito teórico, ou ele é meio paizão e psicólogo. E ele consegue juntar as duas coisas. Ele é o tipo do cara que, se precisar, ele mostra como se faz. Então, eu acho que o Flamengo, nesse momento, realmente começa um grande ano a partir da filosofia de seu técnico. Isso é muito raro no futebol brasileiro. Tem gente montando elenco antes de ter o técnico, que é o primeiro passo para você dar com os burros na água. O adversário do Flamengo não tem o técnico até agora. Por exemplo. Esse é um ponto. E em relação ao Botafogo, claro, não está tudo perdido, mas está muito claro que o Botafogo hoje é menos do que era. E precisa tomar alguma atitude em relação a isso. Mas me parece que é menos do que era deliberadamente. Escolheu estar assim agora. Não é que uma opção. Também, porque eu acho que é uma outra, acho que até para passar por outro. Não é que escolheu começar o trabalho começou e não é o que era no passado. O Botafogo escolheu não trabalhar até agora, escolheu, vamos levando aí para ver quem interessa lá na frente. E daqui a pouco a gente até vai falar, porque não tem o treinador, aí são jogadores que deixaram a equipe, ok, tiveram outras propostas, enfim. O que está afetando mais o Botafogo? E se o Botafogo vai conseguir sarrafo lá no alto, como é cobrado, porque é difícil achar um Luiz Henrique, difícil achar um Almada, difícil achar um treinador para encaixar que nem encaixou o Arthur Jorge. Tem muitos desafios aí para o Botafogo, embora ainda seja um time muito bom. Reforçar o que era forte, às vezes, é mais difícil do que reforçar o que é fraco. Exatamente. Porque quando você reforça o que é fraco, tudo é aceitável. Porque chega uma hora que é só dali para frente. O Botafogo já deu esse passo à frente. Felipe Luiz acabou de falar isso. Onde vamos arranjar outro Arrascaeta? Exatamente. E ele ainda tem um. Até para o próprio Flamengo é difícil também. Elton, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Bom ter você aqui, hein?
Muito bom. Sempre passando a bola para você, recebendo suas mensagens aqui. Olha, estou no Sport Center, avise e tal. Bom ter você aqui com a gente agora. O aposentado das figurinhas, né? Nunca mais figurinhas, Não, hein? já pendurei. Não. Você precisa voltar àquela linha de produção que é importante. Anima a gente, viu? Anima a gente. Não, parei no Muito auge. respeitosos. Parou bem. Parou jogando bem. Esse soube parar. Parei no auge. Deu a volta olímpica. Fiquei impressionado com algo que a gente já estava vendo ano passado, mas assim, com a movimentação, como dificulta a vida do adversário essa linha de frente do Flamengo. Então, ali são as associações do Plata com o Bruno Henrique, e aí do Gerson com o Wesley. A gente pode falar de cada. O Wesley tá voando assim, e aí o Bruno Henrique vem para um lado, aparece no outro, o Michael do outro lado, o Alexandre, enfim, é um inferno para o adversário, é um inferno, é muita movimentação. Quando você vê um tá aqui, o outro tá lá, o estava na esquerda, já veio para a direita, e é assim que tem que ser o futebol, né? Mas é impressionante como isso funcionou logo de cara, assim, aí no 1º de fevereiro as coisas já estão funcionando. É isso, William. Boa noite para você, boa noite, companheiros, fã de esporte. Imagina se o campo tivesse seco, né? Nossa! E mostrou isso num campo pesadíssimo. Enquanto o professor estava falando, estava refletindo exatamente a mesma coisa. Aliás, os professores também têm essa missão, né, de fazer refletir. Como todo técnico tem ideia, né? E a gente sabe que no Brasil muitos têm as suas ideias. A questão é como você vende as suas ideias. Porque Felipe Luiz trabalhou com o Simeone, que vendia a ideia de um time sólido defensivamente. E o Felipe Luiz trabalhou com o Jorge Jesus, que pregava que o time tinha que ser intenso e atacar o tempo inteiro. Exato. Então, é como você vende as suas ideias. E os dois venderam muito bem. E ele bebeu dessa água. A gente está numa era de coletivas em que o técnico vai com o auxiliar. Às vezes o auxiliar fala mais do que o treinador. Muitas vezes o auxiliar dá mais treino do que o técnico. Às vezes o técnico não se comunica como o auxiliar se comunica. O Gabriel falou sobre isso, sobre Tite, como o Tite o tratava. E o filho do Tite é que conversava mais com ele do que o próprio Tite. Então a gente está numa era onde você tem uma comissão técnica onde todos têm vozes ativas. Não que, obviamente, nessa comissão técnica do Flamengo, seus auxiliares não tenham, mas a gente vê claramente o cara das ideias. E quando ele fala dessa reunião com o Alcaraz, quando ele fala da conversa que teve com o Gabriel, com a conversa que teve com o Fabrício Bruno, ele traz realmente que eu tenho essas ideias, né? Eu tento vender essas ideias para os meus jogadores. Ele citou que o Pedro, quando voltasse, ele teria que se esforçar para fazer o time jogar também em função de um dos melhores atacantes da América do Sul. Então, ele sabe vender essas ideias e tem, talvez, na sua principal ideia, os jogadores terem a bola. Você citou os jogadores de frente. Coisa que o Botafogo não... Quem vende ideia para o Botafogo hoje, né? E quem vendia na temporada passada e os jogadores compraram... É o Leiria que talvez venda a mesma ideia do ano passado, tenta não mexer muito, né? Muito diferente. Né? Mas Totalmente. Quando teve que ter ideia hoje, o André falou... Aí complicou, né? O Fluminense deixou Marlon e Gregory livres. Hoje, quando ele não teve a bola chegando, teve que vender a ideia. O Fluminense estendeu um tapete vermelho para o Savarino, né? Coisa que o Flamengo não fez. E assim, nada contra quem está comandando o Botafogo agora, porque uma coisa é você ter a certeza de que você estará ali trabalhando todos os dias até te demitirem. Sim. Né? Outra coisa é você ser interino e saber que em algum momento alguém vai tomar o seu lugar, você está ali provisoriamente. E uma coisa é você ter o tabuleiro na sua frente e você precisar mexer as peças quando o seu adversário consegue lhe desestruturar. Acho que o Botafogo ainda não tem isso. Então, essa intensidade que a gente já viu o Flamengo ter em outras versões, com outros jogadores, ela se replicou do fim de 2024 para cá. Porque sempre foi o desejo do torcedor do Flamengo reviver 2019. Tanto que técnicos entra, técnico sai, volta o Jorge Jesus. Eu acho que o Felipe Luiz, como bebeu dessas duas águas boas, né, Simeone e Jorge Jesus, ele traz tudo o que o torcedor do Flamengo quer daqui para frente. E como ele já disse que também se adapta aos jogadores que tem, ele falou que o Plata estava colocando o pé na porta para entrar no time titular, ele usou essa expressão, estava entrando na minha sala aqui praticamente pedindo, né, o campo falou,
e ele usou uma expressão, inclusive, do Tite, né, que foi técnico dele na seleção brasileira, ele mostra que sabe lidar com um elenco que alguns ainda não são tão estrelas assim, algumas saíram, né, Davi Luiz, Gabigol, etc. Mas saiu que o Flamengo quis também, né? Que o Flamengo quis. Ok, tudo bem. E continua tendo um time muito competitivo. E outros coadjuvantes também acabaram saindo. Mas eu acho que tudo que a gente viu em 90 minutos, é verdade, é um recorde de início de temporada, contra um adversário muito forte, mas ainda sem alguém que venda as ideias, é algo, obviamente, promissor para um time e um elenco que pode lidar com isso durante muito mais tempo na temporada. Com um técnico que sabe vender ideias e com um técnico que você olha e diz, a cara do time é ele. Não auxiliar, não o dirigente, o diretor, o presidente. Eu acho que isso é muito importante também para que o Flamengo no campo dê certo. Sem dúvida. Não me incomoda a figura do Emiliano na entrevista, do Kleber, do Sampaio com o Matheus. Eu não acho que o Flamengo joga mais bola hoje porque o Felipe dá entrevista. E eu acho também que o Felipe ele tem uma coisa diferente. O Sampaoli não conhece o Flamengo como o Felipe conhece. O Tite, 1 ano de Flamengo, não conhece o Flamengo como o Felipe conhece. O Domi, o Renato Gaúcho conhece muito de Flamengo, talvez mais por outra perspectiva. O Jorge Jesus também não conhecia. O Jorge Jesus também não conhecia. Mas, eu acho que é muito mais uma situação... O Felipe, ele tem algo que é único. Talvez o Felipe não tivesse o nível de trabalho que tem hoje se tivesse iniciado a sua trajetória como técnico profissional, time profissional, em outro clube do Brasil. Mas ele Exato. Então, assim, eu acho que a dinâmica para se entender o trabalho do Felipe Luiz, ela passa por uma dinâmica de entender o que é o Flamengo, que é muito bom para esse tipo de coisa e muito ruim para quando não tolera um treinador com 3, 4, 5 meses, porque não tem filosofia, não sabe por que contratou. Então, acho que tudo isso ajuda. O Flamengo é uma máquina tão difícil de ser administrada, de colocada no ponto para ela girar sozinha e bem, que ela precisa de particularidades, peculiaridades ali muito específicas. É o Felipe que sabe dizer não para o Gabriel, é o Felipe que pode bancar 7 jogos do Gabriel sem fazer gol, porque acredita que numa final com confiança ele vai fazer 2 gols na Copa do Brasil. É o Felipe que vai saber como falar com o jogador, porque às vezes é difícil você saber falar com o jogador que já ganhou tudo no Flamengo. É o Felipe que vai saber falar com o Roupeiro, com o Marcos Braz, com o Boto, com o Bap e com o Landim, porque nenhum deles vai estar acima do Felipe. Felipe, no mínimo, vai olhar de igual para igual. Então, isso tudo ajuda a fazer a coisa dar certo. E isso tudo precisa estar muito aliado, porque o elenco, esse mesmo elenco, estava lá antes, um outro treinador com outra diretoria. Esse elenco que resolveu hoje foi contratado pela criticada outra diretoria. Então, não é também que se reinventou, mas é que o Felipe é talvez algo muito particular do que é o universo do Flamengo. Tem uma coisa que chama muita atenção. Além de ser inteligentíssimo e muito acontece, bom. Isso acontece em todas as entrevistas dele, desde a primeira. Desde a entrevista coletiva de apresentação. Há trechos, há coisas que ele diz que você fala assim, ele falou isso mesmo? Hoje foi essa do Wesley. Esse moleque daqui a pouco vai escolher onde ele vai jogar. Então, o treinador está falando isso? Essa coisa do controle... E de lateral ele entende. Que alguns técnicos precisam ter, né? Essa coisa não autoritária, hierárquica. Não. Aqui a última palavra é minha, aqui mando eu. Vão jogar como eu quero, como eu determino e tal. Em determinadas situações, o Felipe meio que não liga para esse tipo de coisa. Ele é um técnico em início de carreira, muito início de carreira. Ele já abriu a coletiva hoje dizendo, eu não vou viver o que eu vivo aqui no Flamengo em nenhum outro lugar. E faz sentido isso, né? Porque ele foi jogador há pouco tempo desse clube. Sim. Ele não saiu do clube? Não. O De Arrascaeta e o Bruno Henrique foram companheiros dele. Jogavam com ele, trocava passes, se abraçaram juntos, ganharam coisas juntos, passaram por momentos ruins juntos. Hoje ele tem que comandar esses jogadores. O Gabriel Barbosa disse, eu posso estar sendo injusto aqui em relação às palavras, mas ele disse, eu tive que sair do Flamengo para voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Porque o Felipe... Não dá para ser amigo do treinador, e o Felipe deixou isso claro desde o início. Eram pares dele, mesma altura. Num determinado momento, ele teve que falar, aqui eu falo mais alto. Então, esse é o técnico que diz que o Wesley vai escolher onde vai jogar. Ou seja, ele exerce a posição hierárquica, que eu acho que todo treinador tem que exercer e tem que cuidar dela, protegê-la,
mas ele não precisa se apresentar publicamente como a chave desse vestiário é minha, aqui mando eu e acabou. Não, o jogador se escala, o jogador determina como vai jogar, o jogador está bem, está mal. Quando ele descreve as conversas, você fala assim, ele está contando isso mesmo? Se a maioria dos técnicos tem medo de abrir essas janelas, porque acha que os assuntos vão voltar para persegui-los depois, ou isso vai significar perda de comando. E ele não, mas zero crítica a ele. Estou dizendo, ao contrário, né? Só elogio. Por enquanto, só elogios a ele, que ele merece. Mas ele está no início da caminhada. Às vezes você vê treinadores maiores com longas trajetórias e currículos recheados, você percebe, o cara não está preocupado com esse tipo de coisa, ele fala mesmo e tal. E o Felipe já é assim atualmente. Isso, para mim, é muito interessante pela forma... Ele se comunica muito bem, então ele está muito confortável ali, representando o time de futebol do Flamengo, mas ele não tem absolutamente nenhuma preocupação. Não tem mesmo. E o meia-culpa em relação ao Alcaraz, quanta gente com décadas de profissão... Até mesmo esclarecer isso. É isso aí, transparência. É grande. Claro. Tem tamanho. É uma Porque ele grandeza. chega ali para complementar uma informação que estava oculta na nota oficial do clube. Correto. Citou na sexta-feira, inclusive, Então, né? Alguma você coisa não estava batendo. Um treinador com 19 jogos de casa, ele chamar para si um assunto que não é tão confortável e falar, foi isso que aconteceu, o clube não explicou isso em nota, talvez não quisesse falar, foi assim, assado, também diz um pouco o que é o Felipe dentro do Flamengo. Eu acho que é para entender. Você chega, o Flamengo é grande demais, às vezes a pessoa fica meio assustada, isso é assunto da diretoria. Quantas vezes a gente já não parou aqui numa coletiva para ouvir, não, isso é assunto da diretoria. Então, assim, ele ali tem um tamanho que ele pode virar e falar, não. O cara me chamou, foi isso, eu fiquei frustrado de não potencializá-lo, mas passou, a diretoria não sei o quê, chegou a proposta e saiu. Isso também é a dimensão do que o Felipe consegue hoje administrar, tocar e se colocar como porta-voz do clube para explicar. É porque liderança não se impõe, se apresenta, se conquista. E ele está conseguindo isso. Eu acho que é uma feliz coincidência também, o Pedro falou do que é o Flamengo. O Flamengo tem uma característica, claro que recentemente, até pelo sucesso do Jorge Jesus, se falou muito do substituto do Jesus, passaram muitos técnicos do nome, mas historicamente o Flamengo faz craque em casa, como diria o Geraldo Mailente numa matéria histórica da Manchete Esportiva, né? Craque o Flamengo faz em casa. O Flamengo fez muitos técnicos em casa, técnicos que até nem tiveram uma carreira tão longa. O Andrade foi campeão pelo Flamengo, o Paulo César Carpegiani era um Felipe Luiz, tinha acabado de sair do campo para ser campeão da Libertadores e do mundo pelo Flamengo. O próprio Carlinhos, que era um eterno auxiliar do Flamengo, teve um sucesso e títulos pelo Flamengo que não teve como técnico de futebol fora. Agora, a diferença que eu vejo é que o Felipe Luiz talvez tenha tido a felicidade, sim, de começar no clube certo. Talvez em outros clubes ele não começasse tão bem, mas eu acho que a partir desse começo no Flamengo, ele é um técnico muito promissor no futuro, com qualquer camisa que ele defenda. Teremos mais Bruno Henrique e Plata? Você acha que essa... Claro, depois vem o Pedro e o Felipe Luiz deixou claro, o time vai jogar para o Pedro e assim tem que ser. É assim que tem que ser. O esquema vai funcionar muito ali em função do Pedro. Bruno Henrique e Plata é a dupla, digamos assim, ideal nesse momento? A gente até estava conversando durante o jogo, né, sobre essa formação do ataque do Flamengo sem o Pedro. O Juninho foi contratado, e claramente contratado para ser uma referência, né, um atacante de área, um cara mais central, apesar dele ser, e os colegas dele falaram dele, né, no Karabag, falando sobre ele ser um cara de atacar a profundidade, de ser um atacante de mais movimentação. O Bruno Henrique é isso também. Sim. Né? E muitas vezes jogou nessa função com o Tite, jogou com o Felipe Luiz em alguns momentos também. Na época do Jorge Jesus não era um ponta, era um segundo atacante, né? Jogava muito próximo. Quantos gols ele não fez no cruzamento de Gabriel de cabeça pelo alto? Cabeceador também. Então ele conhece bem essa posição. Eu imagino que até a recuperação do Pedro, ele vai ser o jogador que vai atuar por ali. A referência ali. Mesmo o Juninho chegando, né? E tendo a moral de ter chegado com o aval do Felipe Luiz. E o Plata, ele potencializa isso. Porque é um jogador que tem essa capacidade de ser criativo,
de funcionar, muitas vezes fazendo esse trabalho próximo da referência, de ter uma boa finalização, passos no 1 contra 1. É um complemento necessário que eu acho que o Felipe Luiz traz muito bem, né? E eu sempre trago as referências que ele teve, porque ele acabou, como a gente falou aqui, ele acabou de encerrar a carreira como atleta. Há pouco tempo a gente estava vendo ele jogando. Como treinador tem um ano, né? Com treinador. São 4 títulos, é isso? Foram 2 na base, né? No Sub-17 e no Sub-20. Teve título mundial. Um deles nem tem continuidade. Exatamente. Então, 3 categorias ele trabalhou em um ano, né? Então, eu trago as referências porque há pouco tempo a gente via ele jogando. Ele viu no campo Bruno Henrique e Gabigol se darem bem. Ele há pouco tempo viu no Atlético de Madrid o Griezmann funcionar como segundo atacante, tendo uma referência ali próxima a ele. Então ele tem essas referências frescas e ele traz isso para o jogo dele. Isso é muito claro. Então eu vejo o Plata se encaixando nisso, porque ele deu a entender, né, na coletiva. O Plata estava ali ainda tentando encontrar o seu espaço, né? Jogando muitas vezes como um cara num losango, jogando ali pelo lado direito, outras vezes jogando como ponta mesmo, aberto. Ele estava tentando encontrar o espaço dele. Quando ele entendeu as ideias do Felipe Luiz, principalmente sem a bola, né, que é muito importante, o time que se recompõe muito rápido, aí eu acho que ele ganhou espaço. Mas tem o De La Cruz, que achou também o seu espaço dentro do time. Bom jogo hoje. Mas tem o Arrascaeta, que é um jogador que vai entrar nessa equipe. E aí, para encaixar o De La Cruz, talvez no lugar onde jogou o Michael, eu acho que o Plata Mas tudo e o bem Bruno também, Henrique... talvez o Arrascaeta não aguente o pique da remada de 80 jogos uma temporada. Não, precisa cuidar dele. E essa é a vantagem. Sim, eu acho cuidado que do Arrascaeta. O acho... problema do Arrascaeta é que não cuidaram muito do Arrascaeta em inícios de temporada, desgastaram demais o Arrascaeta, chega no final da temporada e está sempre arrebentado. Volta da Copa de 22 e início de 23. E acho até, Pedro, que... Exatamente. Eu acho até que o Arrascaeta, em 2025, vai se tornar o Diego de 2019. Pode ser. Excluindo a questão da lesão dele, mas era um cara que já estava não perdendo espaço, mas se tornando um cara importante em momentos pontuais, né? O Diego foi importante na Libertadores depois que voltou de lesão. Foi importante na final, inclusive. Né? E eu acho que o Arrascaeta vai entrar também nesse momento, né? De como foi o Diego na reta final. Acho até com um pouco mais de fôlego, até mais jovem, né? O Arrascaeta acabou de completar. A gente fala tanto dele, mas tem pouco tempo que ele completou, passou dos 30, né? Sim. Então eu acho que o Plata vai ganhando seu espaço. O Bruno Henrique vai ser a referência enquanto o Pedro não jogar. Não retornar. E eu acho que o Flamengo ganha muito potencializando esses caras diferentes ali na frente. O André, o lance que você Segundo pediu. gol. Vamos lá? É muito interessante porque a jogada começa com... Quer dizer, na cabeça de muita gente, a jogada começa com o lançamento do Rossi para o desvio do Plata. Mas esse é o primeiro passe quando a zaga do Flamengo é pressionada, volta com o Rossi, porque os jogadores se sentem tranquilos para jogar com ele. Ele distribui por outro lado. E aí o Flamengo já chama o Botafogo. Aí não é mais a pressão. Aí é o Flamengo chamando. O Rossi não se livra da bola. O Plata vai para o campo de defesa, parte central do campo, justamente para desviar essa bola de cabeça para um dos corredores. E o Michael, ele já parte antes do Plata desviar a bola. Ou seja, isso tem cara, isso tem cheiro, isso tem forma, isso tem assinatura de movimento ensaiado pela comissão técnica com os jogadores. Porque a gente já vê o Michael correndo lá. Ele já está correndo antes da bola chegar. Outro movimento, não sei se a gente vai voltar para rodar de novo, se o Dimas puder rodar de novo o lance. Então, se... Quando a bola, desculpa, André, a bola vai girar lá só para complementar para o André, não só a disparada do Michael e do Plata. A bola vai girar lá na esquerda, se não me engano, é com o Alexandre. Isso, e o Rossi orientando. Existe uma possibilidade de espaço no De La Cruz, mas ela tem que voltar para atrair um pouco mais. O Botafogo puxar para o Plata ocupar o espaço e os corredores ficarem, entre aspas, liberados para a zaga do Botafogo ser pega de surpresa um pouco mais adiantada, que é exatamente o que aconteceu. Quer dizer então que a jogada é para o Bruno Henrique acertar esse chutaço? Não, meu querido, não. É claro que não, né? Óbvio que não. A jogada é para fazer a bola chegar ao Bruno Henrique em condições de decidir o que ele vai fazer, né? Se ele vai driblar o seu marcador e vai cruzar uma bola para trás, se ele vai driblar e bater, ou se ele vai enfiar dali mesmo, como ele
E a bola entrou. E isso é antídoto também, né, André? Porque é você conhecer como o seu adversário joga. Porque ele sabe que o Botafogo também gosta de fazer marcação-pressão. O Botafogo vai fazer essa marcação-pressão. E você vê ali, é que passa muito rápido, né? E talvez o ângulo não seja melhor, mas quantos jogadores do Botafogo já estão no campo de ataque, né? Já avançaram. Morderam a isca. Exatamente, morderam a isca, exatamente isso. E puxando para nós goleiros, o Rossi, consciente... Nós goleiros eu gosto. Nós goleiros? Vai ser a parte Aqui, é um papo nosso aqui, vamos lá. mais sofisticada do Você debate. vê como o Rossi, ele está consciente o tempo inteiro. Orientando. Ele chama, ele olha, ele vê o que vai fazer. Não é aquele goleiro assustado, que geralmente nesse tipo de viu o saidinha, adversário chegando, quando a bola volta para ele, rifa. mentalmente ele pensa, ai meu Deus do céu. Não foi isso. O Rossi olhou para ele, sabia exatamente o que estava fazendo. Consciente. Ó, essa